Oi, gente, tudo bem? Hoje é o segundo vídeo, né? Hoje a gente vai falar sobre desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2, tá? O que fazer, o que não fazer, como começar, enfim, vamos lá. Na verdade, a primeira coisa que eu tenho pra falar é como começar, né? E é muito importante vocês saberem que a gente precisa dizer ao nosso leitor aonde ele está. Então a gente não pode chegar no desenvolvimento e tacar as informações. A gente tem que usar conectivos, tá? E isso é nosso texto sempre, tá? Então, assim, a gente deve começar o desenvolvimento 1 com conectivos do tipo em primeiro lugar, primeiramente, a priori, tá? Eu preciso dizer ao meu leitor que, ó, agora eu vou começar a falar, eu vou começar a estruturar a minha opinião, entende? Então é isso, é a primeira dica, vocês precisam usar os conectivos, tá? E é muito importante vocês entenderem, assim, gente, se eu quero usar em primeiro lugar, pega esse conectivo e usa ele para todas as suas redações, tá? Não usa em primeiro lugar agora e depois primeiramente ou depois a priori, entende? Então, assim, usem sempre o mesmo conectivo, usem sempre as mesmas coisas nas suas redações. Suas redações são uma receita de bolo, então vocês precisam escolher coisas e usar para sempre, tá bom? Na nossa redação, a nossa redação precisa ter uma introdução, dois desenvolvimentos e uma conclusão, tá bom? Só que é o seguinte, na nossa introdução, eu preciso ter uma introduçãozinha, um desenvolvimento e uma conclusão na nossa introdução, ok? Nos desenvolvimentos, a mesma coisa. Eu preciso ter uma introduçãozinha no desenvolvimento, um desenvolvimento no desenvolvimento, uma conclusão no desenvolvimento. Na conclusão, a mesma coisa. Eu preciso ter uma introdução na conclusão, um desenvolvimento na conclusão e uma conclusão na conclusão. Eu preciso ter começo, meio e fim em todas as minhas partes do texto, tá bom? Isso é muito importante, porque a gente tem que saber o que escrever. Então, eu nunca vou argumentar algo de primeira instância nos desenvolvimentos. Por quê? Porque eu preciso primeiro introduzir o que eu vou dizer, ok? Isso é muito importante. O Enem, ele é uma prova de redação, né? A prova de redação do Enem, ela gosta muito de causa e consequência. O que é isso? É você olhar para o seu tema e você dizer, ok, qual é a causa disso? Qual é a consequência disso? E você expor nos seus argumentos, expor no seu desenvolvimento, tá bom? Então, assim, é muito importante e é fácil, tá, gente? A gente fazer isso, é fácil. É você perguntar, cara, qual é a causa disso? E qual é a consequência que leva essa causa? Então, assim, por exemplo, qual é a causa dos desafios para a adoção no Brasil? A causa é o descaso que o governo faz em relação a isso? A causa é a falta de investimento? E qual é a consequência disso? A consequência é que muito mais crianças e adolescentes vão viver por mais tempo em orfanatos. Entendem? Então é você olhar para aquilo e falar, cara, qual é a causa disso? Qual é a consequência disso? E discorrer no seu desenvolvimento, tá? É importante também vocês saberem que o seguinte, lá no vídeo anterior, eu acho que o tema foi exatamente esse, né? Os desafios para a adoção no Brasil. E eu usei dois argumentos. Eu usei a falta de estabilidade financeira, né? E o processo lento e burocrático. Se a primeira coisa que eu expus na minha introdução foi a falta de base financeira, o meu primeiro desenvolvimento vai ser sobre isso. Se a segunda coisa foi processo lento e burocrático, o meu segundo desenvolvimento vai ser sobre isso. Eu não posso trocar a ordem, tá? O seu texto tem que ser um texto linear. Você precisa saber disso. Você precisa colocar as coisas no devido lugar, tá bom? E aí, os desenvolvimentos, qual é o intuito, né? Qual é o objetivo dos desenvolvimentos? É você solidificar, tá? Os seus argumentos que você expôs na sua introdução. É como se na introdução fosse uma manchete. Você colocasse lá, falta de base financeira, descaso governamental, processo lento e burocrático. E agora nos desenvolvimentos, você vai entrar mais a fundo nesses argumentos. Se você citou que há um descaso governamental na introdução, agora no seu desenvolvimento você vai dizer por que existe, tá? O que você pode provar pra mim? Qual é me diz um fato, uma opinião, um dado estatístico que prove que há governo
que prove que há descaso governamental, entendeu? Vocês precisam usar dados estatísticos, né? Conceitos, citações, mito da caverna, mito de Narciso, citações, já falei, né? Dados, conceitos, alusões históricas e culturais também são ótimas para os desenvolvimentos, né? Para você linkar com a realidade, ficar brincando assim com essas analogias. Você precisa usar dessas coisas para sustentar o seu argumento, ok? É como se você na introdução dissesse: a minha opinião sobre esse tema é isso. E agora no desenvolvimento você vai usar dessas coisas, né? De dados, conceitos, citações, alusões, etc., para dar fundamento à sua opinião. Você precisa realmente convencer o seu leitor de que você tem uma opinião boa, de que você realmente sabe o que você está dizendo. E isso é muito importante. Você nunca pode falar na sua redação: as coisas acontecem assim, e é desse jeito, e se caso acontecer assim, poderá acontecer isso. Galera, você tem que ter autoridade no seu texto. Olha só, acontece isso, e por causa disso, e se isso continuar, vai acontecer isso. Você é o escritor da parada. Você tem que mostrar domínio pra eles, entende? É isso, eu sei que é assim, que não sei o quê. Você precisa saber das coisas pra, né, ter uma autoridade pra escrever. Então, basicamente, é isso, gente, tá? Falei sobre tudinho. E outra coisa. No meu ano de vestibulando, o que eu fazia? Eu pegava... outra coisa pra falar, gente. Eu tenho uma dica pra vocês, tá? Entrem no site do Enem e eu acho que lá mesmo tem as folhas de redação, tá? Gente, é muito importante isso. Treinem redação pela folha de redação do Enem, tá? A folha de redação do Enem. Porque a folha de redação do Enem, ela é menorzinha. E a folha de caderno, né, que vocês estão acostumados a escrever, ela é maior do que a redação do Enem. Então pode ser que vocês fiquem treinando o ano inteiro escrever no caderno e chega na redação do Enem, não vai dar. Poxa, você treinou 30 linhas, mas 30 linhas no caderno. E aqui 30 linhas são totalmente diferentes, tá bom? Então é importante vocês saberem disso, tá? Treinem na redação, na folha de redação do Enem. E o que eu fazia, né, na minha época de vestibulana? Eu fazia as minhas redações, tá vendo? Dava pro professor corrigir, tá vendo? Tudo corrigidinho aqui. E quando eu chegava em casa, já com a minha folha de redação corrigida, eu pegava essas folhas assim, vende no Amigão, na Caçula, e eu fazia um resumo, né, da redação que eu escrevi e grampeava na folha, tá bom? Por quê, gente? Porque é o seguinte, eu vou pegar isso aqui de doação de órgãos. É o seguinte, eu fiz uma redação sobre doação de órgãos, tá? O sol tá atrapalhando um pouco aqui, né? Eu fiz a redação sobre doação de órgãos. Tudo que eu escrevi na minha redação tá aqui. O meu argumento, o que eu fiz na conclusão, o que eu fiz no desenvolvimento 1, o que eu fiz no desenvolvimento 2, tudo que eu escrevi. Por quê? Porque na hora de eu estudar, eu vou ler isso aqui. Na hora de eu estudar a redação, eu vou ler essa fichinha aqui, e se chegar na hora da prova, da redação do Enem, se cair doação de órgãos, o que eu vou falar? Exatamente o que eu fiz aqui, entendeu? Então é importante vocês pegarem essa dica. Cara, o que você escrever na redação de bullying, você precisa entender que você vai escrever na redação do Enem. Então, teve até redações que, tipo assim, por exemplo, as minhas primeiras redações no pré foi sobre... Caraca, que branco que deu agora. Mas é sobre você saber ler, mas não entender. Eu esqueci o termo que diz agora pra isso. E, tipo assim, foi péssima. Minha redação foi, tipo assim, 15 linhas, eu não sabia o que eu tava falando. Só que como eu sabia que se esse tema caísse no Enem, eu ia precisar escrever o que eu fiz, eu comecei a refazer as redações que eu achava que tava bem ruim, entendeu? E aí, fichava os temas e estudava por essa fichinha aqui, tá bom? Então, gente, uma dica super importante, fichem os seus temas, tá? Pra vocês, né, estudarem por eles. Eu vou fazer alguns vídeos sobre o que eu escrevia nas minhas redações, tá? Mais pra frente. Mas a propósito é isso, gente. O intuito dos desenvolvimentos é a solidificação dos seus argumentos, tá?
E é basicamente isso, tá? Até o próximo vídeo.